galera, Vasco em análise, aqui Marcelo falando. Santos e Vasco ontem, domingo, né? Hoje é segunda-feira. Repercussões aí, observações, e muitas coisas que a gente não pode deixar passar despercebido, né? E eu aqui, também hoje não fiz pauta, faço pauta direto, mas hoje não. Vai ficar aí um free, né? Fiz algumas anotações, mas longe de fazer uma pauta, porque muitas informações, pesquisa daqui, pesquisa dali, e vamos lá. Bom, como eu falei em outros vídeos, como eu sempre falo em outros vídeos, eu procuro manter uma linha aqui, longe de ser escravo das minhas palavras, né? Se eu falar alguma coisa aqui que depois eu entenda que está errado, eu mudo. Se eu entender que eu estou errado e eu vou mudar para melhor, alguém me convence, problema algum, né? A gente está aqui para aprender. E nos meus vídeos, apesar disso aí, de mudar, porque é uma coisa inteligente, só o homem muda, né? O animal ele continua fazendo a mesma coisa, o animal racional ele faz a mesma coisa errada e morre, né? O ser humano tem essa capacidade de adaptação. Seguindo a linha dos meus outros vídeos, eu sempre falo assim, futebol não é merecimento, não é justiça, é competência, é eficiência, né? Então é isso. Vasco jogou contra o Fluminense, um 4-2, que numa análise assim, melhor, uma visão do placar, uma vista do placar, 4-2, goleada, não foi assim, né? América Mineiro Vasco, 1-0 Vasco, Vasco mereceu ganhar, não há merecimento no futebol, né? E ontem o Santos, Vasco jogando igual, melhor que o Santos no primeiro tempo, fiz um vídeo ontem longo, e também expliquei, né? A gente jogando melhor, final do primeiro tempo, segundo tempo foi uma show de horrores, ou seja, não é merecimento. Santos 4-1 no Vasco. Então é isso que a gente tem que passar, né? Jogo a jogo, não pensar em merecimento, não pensar que o Vasco é melhor, não pensar que o Vasco é pior, jogar para ganhar. Como foi assim com o América Mineiro, com o Coritiba, com o Fluminense e agora com o Santos, onde demos muitos moles e caímos aí em engodos do Santos, né? Que notadamente, acho que a jogada que o Soteldo fez não foi de graça, foi para desestabilizar o Vasco, e deu no que deu, né? 3-1, os caras fizeram 2 gols, eu acho horrível essa expressão, acharam gol, né? Fizeram 2 gols, um merecimento, a bola sobra do lado direito, o ataque do Vasco, um córner, o cara bota para dentro, merecimento, e depois Soteldo uma bela arrancada, faz um gol, golaço, merecimento. Então achar gol em 2 minutos, não, fizeram gols em 2 minutos, e aí no segundo tempo houve essa, no meu ponto de vista aí, humilde, essa atitude do Soteldo aí para aniquilar o jogo, né? Para desestabilizar, e como desestabilizou, né? Vários jogadores do Vasco, né? E a máxima continua, né? É jogo dentro do campo. É o que fez, é o que deixou de fazer, né? Não existe merecimento. E só aqui para não esquecer uma coisa, alguns boçais aí, né? Notadamente, não estou chamando Flávio Dias de boçal, mas é um comportamento boçal, né? Flávio Dias do Atenção Vascaínos. Não, Quinteiro é um machão. Todo jogo ele reclama. Nosso zagueiro lá no ano passado, né? Todo jogo ele reclama, é um machão, não sei o que e tal. Não vejo Medel ser diferente, não. Não vejo Medel ser diferente. É um machão também. Só que ninguém fala mal do Medel. Falava mal do Quinteiro. Então isso é uma atitude boçal. O cara reclamava de um, o outro faz a mesma coisa e a gente não reclama. Medel, capitão, desestabiliza o Vasco naquela situação lá, tinha que ficar fora de qualquer situação, e aí o Vasco, desarrumado atrás, não consegue mais
o mínimo argumento futebolístico aí para tentar fazer um gol, depois empatar, que já era um resultado bom, né? Depois aí colocamos o Michael, que o Michael não é um jogador ruim, ao contrário, é um bom jogador. Só friso aqui, não tem que ir para o combate no 1 a 1, tem que ser sobra. E ontem, mais uma vez, a torcida canalha do Santos, né, desrespeitou o rapaz lá. Como locutor, desrespeitou o Vasco, ao dizer lá, a locução do estádio da Vila Belmiro, Vasco é o time que mais, da primeira divisão, que conhece a segunda divisão, blá blá blá. Isso aí não é mais provocação. Isso aí já fugiu da provocação, né? Então, Vasco deveria ir à CBF para fazer algum tipo de reclamação sobre essa conduta canalha da torcida do Santos e do locutor do Santos, né? E friso aqui, o seu maior ídolo, Pelé, era Vasco, morreu Vasco, ok? Bom, dito isso aí, vou lá e volto, não vou seguir pauta hoje, tá? Hoje não deveria ser folga, acho que não foi folga, eles agora se apresentam na parte da tarde, as informações que eu tenho. Começar a treinar, já pensando que o Vasco vai jogar sem, do outro lado, o São Paulo vai jogar contra o Vasco, sem Lucas Lima, sem Lucas do São Paulo, sem o Caleri e sem o Rafinha. Então armar um esquema aí, como os caras estudam o Vasco, também tem que estudar o Vasco, o adversário. O Santos estuda o Vasco. A gente tem Medel lá, tem o Sebastião, uma opção de argentino com a cabeça quente. A gente procura estudar os outros caras também, né? Quem vai entrar no lugar do Rafinha, quem vai entrar no lugar do Caleri, quem vai entrar no lugar do Lucas, para a gente poder aí chegar a 29 e continuar nessa empreitada aí para fugir do rebaixamento, sendo que a SAF e a diretoria nos colocaram nessa situação, né? Que estão aí há um ano e só agora, na janela de transferência, a segunda, na metade do ano, que a gente contratou aí alguns jogadores que até então a gente pensava que eram isso tudo e não estão se apresentando como isso tudo, ou ainda não estão se apresentando como isso tudo, porque não é contratar um Payet, é contratar o Payet em forma, e ele está visivelmente fora de forma. Sai uma matéria aí, que eu não vou ser aqui imbecil de apelar para isso, né? O Payet se adaptou muito bem à culinária brasileira e por isso ele está fora do peso. Não, isso é uma cretinice. Ele está fora de forma, fora do peso, como o Soteldo também está. O Soteldo está um pouco cheinho, mas corre pra caramba e é um grande jogador. Então o Soteldo, mesmo com aquele peso lá, um peso fora, até pro tamanho dele, é o cara que dá o jeito dele. Então, não vou falar mal do Soteldo, vou falar mal aqui do Payet, que tá pesado. E para a situação de ele entrar e ajudar o Vasco, tem que ser com calma. Porque, friso, o Payet não é o 10 que se procurava, né? É a cereja do bolo. Só que a gente está comendo bolo aí sem cereja desde quando ele chegou. Com alguns pedacinhos dela, salvo contra o Curitiba. Contra o Bahia ele deu um passe lá pro Jair, que perdeu o gol. Mas a cereja do bolo, esse jargão aí, é o cara que todo jogo tem que arrebentar. 1 milhão por mês, meu amigo, tem que arrebentar. Já falei isso ontem no vídeo que eu soltei, foi o mesmo pênalti que foi dado agora contra o Vasco, pela falta que fez o Pumita. É uma carga, é uma jogada desnecessária, uma jogada boba, pode ser evitada. E no primeiro turno, Santos e Vasco na Vila Belmiro, ou melhor, Vasco e Santos na Vila Belmiro, a mesma coisa. Só que o detalhe aqui é muito, muito simples. O Daronco, nesse jogo de ontem, não deu pênalti, mas o VAR chamou. Vasco e Santos, o juiz não deu pênalti e o VAR não chama. E o Vasco não reclama. O Vasco não faz a pressão que o Santos fez, que o Santos faz, que qualquer time faz. O Vasco é time de jogadores frouxos para reclamar. Todos reclamam, né? Um horror. Gabigol é o que mais reclama. Fred era um insuportável. O Nenê reclamava do Vasco. E a gente não tem esse jogador aí que... Luciano do São Paulo,
e a gente não tem esse jogador aí que reclama com veemência. Ontem tinha que rasgar a bola para obrigar o VAR a se meter aí nessa jogada, dessa jogada, para que o VAR fosse lá ou melhor, no jogo do Vasco e Santos na Vila Belmiro, o time do Vasco tinha que brigar para que o VAR fosse lá verificar o pênalti. E não foi feito isso. Foi feito só ontem pelo time do Santos. Então a gente tem que ter a malandragem aí, além de ser fortão, Medel, empurrar, bater e tal, vou quebrar, Sebastião Ferreira. Ser machão também é isso aí, né? E no bom sentido, né? Da palavra. Se é que ainda existe um bom sentido para a palavra machão, né? Eu conheço aí uns 3 ou 4 machões aí do meio expediente, mas tá bom, vamos lá. O Léo vem baixando aí a produtividade dele, vem caindo um pouco de produção, mas ontem teve um detalhe, o campo muito liso, muito molhado, jogamos com a trava alta, todos os jogadores jogaram com a trava alta, o Léo estava com a trava alta, você entra em campo lá e faz o teste antes do jogo, fizemos isso, todos os jogadores fizeram isso, alguns jogadores do Vasco escorregando, o Léo fez isso. Então, Léo, olho vivo aí, Léo. A torcida do Vasco, ela fala mal rapidamente, inclusive eu também, que a gente quer resultado, né? Depois a gente fala bem no churrasco, comendo pizza. Agora, a gente não pode cair para a segunda divisão. Você não tem um montão de time aí pior que o Vasco. Inclusive, falando time, não elenco. Inclusive Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro, friso, time, não elenco, né? Então aqui na sequência, vários jornalistas aí começaram a falar mal do Ramon Dias, né? Como se os caras tivessem algum tipo de experiência, de vitórias, como esse senhor tem, né? O Ramon Dias. Não, porque o Ramon Dias fez as mudanças erradas. A maioria não fala o que o Ramon Dias fez de errado na cabeça dele. E quando algum jornalista ou youtuber fala, o cara dá a opinião dele, né? Não, colocou o Sebastião Ferreira e tal, não sei o quê. O Sebastião Ferreira também joga pelos lados, né? E podia rivalizar ali com o Verratti, porque o Verratti também estava jogando um pouco pelos lados. Então não chegar e dizer, o Sebastião tal, não sei o quê. A gente não sabe o treinamento que é feito dia a dia. Alex Teixeira entrou lá, no meu ponto de vista, leigo aqui, não está no dia a dia. Por que colocar o Alex Teixeira? Era um jogo já pesado, 3-1, gramado escorregadio, não sei, mas ele está treinando lá, né? Colocou o Maicon. Então são coisas aí que a gente... Por que não colocou o Cocão lá no lugar do Zé Gabriel? Então são coisas que a gente tem que respeitar aí e analisar com mais profundidade para poder reclamar do técnico, né? Porque os resultados começam a não vir, aí vem aí os jornalistas e youtubers falarem sem conhecimento de causa. E eu aqui dou minha opinião, mas não posso falar com conhecimento de causa, porque eu não estou lá no dia a dia para ver treinamento e etc. Né? E voltando aqui na questão do VAR, para não esquecer, qual o critério do VAR entrar num jogo e não entrar no outro? Qual o critério que o VAR não foi chamado ontem para ver o pênalti sobre o Vasco, mas com firmeza e bem firme, né? E não ver o pênalti como foi visto, que melhor. O VAR ontem entrou, eu estou com o jogo do Vasco Santos na cabeça de São Januário, estou aqui atropelando com isso. Lá atrás, qual o critério de não ter entrado o VAR lá para falar sobre o pênalti, o suposto pênalti? Ontem ele entrou. Por que ele entrou ontem? Qual o critério? Isso é muito importante. Qual o critério que é usado para em jogos X o VAR entrar? Opa, quero participar aqui, foi pênalti. E em jogos Y o VAR não fala nada, fica omisso. A gente tem que repensar isso aí, né? Repensar isso aí. Começaram também aí jornalistas e youtubers a falar mal do Léo Jardim. Um absurdo, né? Não, porque ele não sai do gol. Cara, num cruzamento lá com 500 dentro da área, com o Verratti lá, ele esperou a segunda bola. Depois do terceiro gol, ele poderia ter saído, não sei o quê. Tinha um zagueiro mano a mano
o Soteldo. E depois, no quarto gol, não, ele não botou a mão e tal, não foi muito firmeza. E no pênalti, ele tem que começar a pegar pênalti, cara, pelo amor de Deus. Esse jogador do Santos aí bate muito no centro do campo, no centro do gol. E ontem o Jardim, sabendo disso, segurou, ele botou no canto. E não foi tão longe assim, não passou tão longe da mão do Léo Jardim. Então, começar a falar mal aí de Cicrano, Beltrano, é fácil, mas é feio para você, jornalista, e para você, youtuber aí, né, que está com um canal já avançado aí, com bastante inscritos e tal, mas saiba que todo o excesso, toda a boçalidade que você falar aqui hoje, amanhã você vai ser cobrado disso. E é justo botar na conta, botar mais uma observação para o Léo Jardim, que o Vasco ontem podia ter evitado alguns gols, pelo amor de Deus. Vasco tem que ir à CBF reclamar lá, vai todo dia, porra. O Galo foi lá, vai lá hoje, vai lá amanhã reclamar das situações, né? Vai lá reclamar, tem que reclamar. No Brasil é reclamando, meu amigo. Se não reclamar, você não vai conseguir nada, né? E, Ramon, dá uma olhadinha aí. Ou bota o Pumita sem função de marcar, ou não bota mais. Pelo amor de Deus, chega de sofrimento. Não é só chegar lá no jogo do América Mineiro e falar como o senhor falou, olha, não podemos mais jogar assim, estamos jogando mal. Não, a gente está jogando mal porque de repente também, o senhor como capitão, como treinador, pode mudar isso aí. Então, longe de falar mal do senhor, nosso treinador, senhor Ramon, a gente tem que verificar aí que se a gente vem tomando gol direto numa situação defensiva pelo lado direito, da nossa defesa, a gente tem que mudar alguma coisa. E não dizer que o Vasco jogou mal e tal, a gente tem que mudar. Não é possível ficar aí com o Pumita. E outra coisa, mas o Zé Gabriel que falhou no terceiro gol, blá blá blá, blá blá blá, mas o Zé Gabriel também vai falhar alguma vez. O Beckenbauer falhava, o Baresi falhava, o Mauro Galvão falhava, né? E aí, por um jogo que todo time jogou mal, já começa a falar do Zé Gabriel. Isso é canalice. Já falei aqui de jornalistas que estão sem mídia tradicional, que estão aqui agora, que são torcedores, e youtubers aí que falam com o coração. Ah, mas você não é jornalista, você é torcedor também, Marcelo, eu sei, mas eu procuro não falar boçalidade pelo coração, procuro analisar melhor. E se eu falar alguma boçalidade, no dia seguinte eu venho aqui e peço desculpas e tal. Agora dizer aí que o Zé Gabriel começou a jogar mal, todo o time jogou mal no segundo tempo ontem, e no finalzinho do primeiro tempo, que deu um apagão geral, e contra o América Mineiro. As coisas acontecem. O gramado super escorregadio, jogamos com trava alta, analisamos o gramado, isso é importante aí, eu acho que o Vasco não fez esse dever de casa, entendeu? Cadê o nosso capitão para estar lá atrás, o jogador? Se não for capitão, o cara tem que ficar lá atrás vendo as falhas. Subiu um boneco, volta aqui e tal. Tem que ter lá pelo menos um tripé defensivo, o último e dois para recompor, né? E mais um voltando pelo meio. Ontem no terceiro gol fica nítido que a gente não tem lá uma voz de comando lá atrás. Que podia ser o Léo Jardim, como era o Leão lá na época de 70, 75, quando ele era goleiro do Vasco, Palmeiras, etc., salvo engano. Se a sequência foi essa, Vasco, Palmeiras, não importa. Tem que ter alguém lá atrás que comande. Olha, tem um buraco aqui e tal. Às vezes o time vai para frente, tem que ficar dois, um de cada lado. Tá faltando isso aí. Falta esse comando lá atrás. Quem vai marcar, quem não vai marcar, né? E o Medel não está se mostrando ser esse cara fora da jogada. É um exímio marcador. Ontem deu botes certeiros, mas nessa função de indicador, dizendo isso ou aquilo, não está sendo o cara, né? A provocação, já falei ontem, não acho legal, mas vou respeitar quem acha legal, ótimo. Vendo aqui o Casimiro falar, que eu achei horroroso esse Casimiro, né? Inclusive ele fala uma palavra, tá ligado? Tá ligado? Eu acho isso horroroso, mas tá bom, vamos lá. O cara é milionário hoje, todo mundo quer uma pontinha lá e ninguém... É um puxa-saquismo total desse cara, né? Que inclusive disse ontem, hoje na live dele, né? Live não, num vídeo. Não, pelada é pelada, pelada é jogo, e pelada de jogo são a mesma coisa. É a mesma coisa, então eu não gosto disso aí não, mas ele fez.
Se o PEC tivesse feito, eu ia aceitar. Não, pelada é pelada, jogo é jogo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Casimiro, o Rei Cazé, Cazé, para com isso. Muitos inscritos, explosão na internet não significa que você vai deixar de continuar falando, ou melhor, vai deixar de falar um montão de merda que você vem falando, e às vezes a gente escuta e tem que falar aqui, né? Não, eu não ia gostar se o PEC fizesse isso que o Soteldo fez, não ia gostar, não ia gostar. Se tem gente que gosta, ok, mas eu não ia gostar dessa situação, acho que tem que haver respeito. E em outras situações a gente vai cobrar respeito, mas isso é falta de respeito. Não podemos aí aceitar esse tipo de situação, o jogador desrespeitar o outro, inclusive, o seu companheiro de profissão, e achar que é legal, que blá blá blá. Tava 0-0, fez isso? Tava 1-1, fez isso? Não. Tava 3-1 e fez de cabeça pensada para destabilizar o Vasco e conseguiu, né? E para fechar aqui, a arrogância total do Casimiro, né? Chega a ser leviano um cidadão desse. Eu fiquei sabendo que ele vai ser enquadrado antijogo. Isso aí não existe, isso aí não tem. Pô, isso é leviandade. Falar que uma coisa não existe e que essa coisa não tem, sem ter argumento, sem ter conhecimento de causa. E o que mais tem por aí hoje são pessoas assim na internet, na mídia não tradicional, né? Tinha e tem na mídia tradicionais. Nas mídias tradicionais, que aos poucos eles vão ser chutados, aí vem para cá. E aqui o que mais tem é gente leviana, que fala e não tem comprovação do que falou, né? Acho horroroso. Até por formação, por ser advogado, eu tenho que falar e tenho que comprovar, né? Mas no ambiente de mídia, de jornalismo, não. Minhas fontes, não sei o quê, e no dia seguinte, que essa fonte secou, essa fonte deu merda, o cara jamais se retrata, né? Então, além de tudo, aí é um mau caratismo total do cara que fala uma coisa errada, não comprova e depois não se retrata, né? Para fechar aqui, a gente tem que ter um pouco de comprometimento com a verdade, como eu acabei de falar agora, né? Vocês vão ser julgados lá na frente. As pessoas vão começar a verificar que seus títulos não correspondem com o conteúdo, que é um montão de baboseira que vocês vêm falando, e eu procuro aqui não falar baboseira, procuro falar que é a verdade e respeitar quem pensa diferente. Mas falar uma coisa que não acontece e não se retratar por ter falado essa coisa, que ela não aconteceu, ou se aconteceu diferentemente, é uma coisa horrorosa, né? Não passa credibilidade e falta discernimento, né? Então vou tentar hoje ou amanhã soltar campo e bola só do próximo jogo. O jogo é só sábado contra o São Paulo, em São Januário, salvo engano 16 horas ou 18, deu um branco agora. Vou analisar agora o decorrer aí dos treinamentos, verificar se o Fumita vai continuar como lateral. Ele não é lateral, o lateral tem que marcar. O que vai ser feito com o Piton também, que o Santos rondou muito a nossa defesa pelo lado esquerdo também. Então é isso. Vasco e análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.